Mestre Jesus, que a tua presença hoje, em cada um dos nossos lares, possa ser sentida por nós. Que possamos perceber o quanto nos auxilia e o quanto está ao nosso lado todos os dias de nossas vidas. Que hoje possamos nos abrir para aprender mais um pouco, contando com teu auxílio e a tua sabedoria. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Pai Criador. Que assim seja. Bom, boa noite novamente a todos. Só para saber se o meu apoio está tranquilinho, Cristina, fala oi para a gente. Boa noite, gente. Boa palestra a todos. Estou testando o som para ver se eu estou ouvindo, está tranquilo, estou te ouvindo, tá? Bom, gente, hoje a gente vai continuar conversando sobre as leis divinas em prol do amor. Nós tivemos 2 palestras até então. A primeira palestra, em que foi conversado com vocês a respeito das diferenças entre as leis materiais e espirituais, essas leis divinas, que também podem ser chamadas de leis naturais ou leis morais. Na segunda, ainda nessa primeira palestra, além dessa diferença, também foi falado sobre a lei da igualdade, da liberdade, perdão, e na segunda, a lei da igualdade da sociedade. Hoje nós vamos falar sobre a lei da reprodução. Mas antes, que eu possa entrar nesse assunto, eu só queria relembrar alguns pontos principais das 3 leis que já foram faladas nas 2 palestras anteriores. Na primeira palestra, nós conversamos sobre a lei da liberdade. Então, foi conversado a respeito, do polêmico e incompreendido livre-arbítrio. O fato de todos nós termos a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Independente da situação em que estivermos, nós sempre teremos essa liberdade. No entanto, vocês também conversaram sobre o fato de que, apesar de termos a liberdade de fazer a escolha, todos nós teremos que arcar com as consequências dessas nossas escolhas. E que isso não é uma punição. Na verdade, isso é uma forma de aprendizado. Nós aprendemos como escolher, avaliando as consequências que as nossas escolhas têm na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Na segunda palestra, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre a lei da igualdade da sociedade. Da igualdade da sociedade, em que foi falado sobre a questão de que nós vivemos em sociedade. Todos nós. Vivemos como irmãos, vivemos como família, vivemos como amigos, e que o fato de vivermos em sociedade é extremamente importante, porque nós aprendemos juntos. Sozinho ninguém aprende. Nós precisamos viver juntos, para que juntos nós possamos aprender uns com os outros. Com as consequências das nossas escolhas refletindo na vida do próximo, com as consequências das escolhas dos nossos irmãos refletindo na nossa própria vida. E também foi conversado que, apesar das nossas diferenças, em virtude de cada um de nós ter a sua própria jornada, ter sua própria história, todos nós somos iguais. Não iguais porque fazemos sempre as mesmas escolhas, pensamos da mesma forma, não. Iguais porque temos a mesma potencialidade, temos a mesma capacidade de crescer. Mas cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo. E isso é muito importante, nós lembrarmos desses pontos, dessas primeiras leis, para que nós possamos entender a lei que a gente vai conversar hoje, que é a lei da reprodução. A reprodução é uma lei natural e ela também é uma lei moral, porque ela é extremamente importante e necessária para que a gente possa ter a evolução, tanto material quanto espiritual. A evolução material, a evolução biológica, depende da reprodução e a evolução espiritual também. Falar um pouquinho sobre a questão da evolução material e depois nós vamos entrar no assunto que realmente mais nos interessa, que é a evolução espiritual.
Com relação à evolução material, a nossa espécie, né, todos nós pertencemos à mesma espécie, somos Homo sapiens, a nossa espécie, ela só surgiu, ela só passou a existir porque espécies anteriores, espécies ancestrais reproduziram. É a partir da reprodução que as espécies se mantêm e que as espécies evoluem. Então, nós estamos aqui hoje, quando eu falo, né, quando eu estou falando nós, eu estou falando da espécie humana, nós só estamos aqui hoje por quê? Porque houve reprodução. Desde a origem da vida, né, desde os primórdios, quando nem mesmo o reino animal existia, a reprodução foi a base da evolução até que nós pudéssemos chegar até o ponto que chegamos. Então, nós, espécie humana, só existimos por causa da reprodução. Daí a grande importância da reprodução na evolução material. E aí eu só vou abrir um parênteses nesse ponto, porque é muito interessante que Kardec disse isso, né? Que Kardec, né, colocou essa informação no Livro dos Espíritos em 1857, quando este conceito era pouquíssimo conhecido, pouquíssimo conversado sobre as pessoas da época. Já se existia o pensamento evolutivo, mas teorias evolucionistas que pensassem dessa forma, principalmente se tratando da espécie humana, ainda não. Só para vocês terem uma ideia, a teoria da evolução mais aceita, né, a base da teoria da evolução mais aceita, que é de Charles Darwin, foi publicada em 1859, 2 anos depois. Então, Kardec já trazia essa informação de que nós, sim, evoluímos de ancestrais, né, mais primitivos, e que essa evolução se deu por meio da reprodução. E que nós, hoje, nos mantemos na Terra devido à reprodução. Toda espécie precisa reproduzir para se manter. Caso contrário, ela desaparece. Então, daí a importância da reprodução, materialmente falando. Agora, como que a reprodução seria importante espiritualmente falando? Nós estamos na Terra por um motivo. Nós estamos encarnados por um motivo, para aprender, para crescer. E essa, né, presença nossa aqui no plano material só é possível devido à reprodução. A reencarnação, ela só existe porque a reprodução existe. Então, nós só temos a possibilidade de reencarnarmos, de voltarmos ao plano material e, consequentemente, né, nos possibilitarmos a aprender, a colocar em prática todos os nossos ensinamentos, tudo que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida, porque a reprodução existe. Se as pessoas não se reproduzissem, nós não nasceríamos na Terra, nós não teríamos a possibilidade de aqui estar. Porque Deus nos criou. Só um minutinho, Cristina. Deus nos criou, mas Deus nos criou como essência, como espíritos. O papel de nos colocar de volta no plano material é nosso. Obviamente, tem todo um processo no plano espiritual que envolve a reencarnação, mas a reprodução é um papel nosso. Tanto que ela é uma reprodução. A produção original foi feita por Deus. Cada um de nós, quando foi produzido. E a reprodução, que é nos colocar de volta no plano material para colocarmos em prática os nossos aprendizados, é feito por nós. Fala, Cristina. Gente, boa noite. Então, Jane, diante disso que você está colocando, é correto afirmar que a reprodução não se restringe somente à matéria, mas se expande no espírito também. O que eu estou colocando aqui é a reprodução na matéria como ferramenta para crescimento do espírito. Então, essa reprodução que a gente está conversando aqui é a reprodução material, mas que é uma ferramenta para o nosso processo de aprendizado. Por quê? Nossa casa original, como todos vocês já sabem, é o plano espiritual.
uma vez que a nossa essência é o espírito. Mas no plano espiritual, nós, apesar de termos a possibilidade de crescermos, de aprendermos, de evoluirmos, nós não temos a facilidade que a matéria nos proporciona. No plano material, nós temos várias situações que nos vão facilitar aprender e crescer. Então, a reprodução no plano material é uma ferramenta para acelerar este processo de crescimento. Nós crescemos o tempo todo, nós estamos em plena evolução, mesmo quando no plano espiritual. Então, aqueles que estão desencarnados não pararam de crescer, não pararam de evoluir. Eles continuam aprendendo, continuam colocando em prática os seus aprendizados. Mas a matéria nos possibilita vivenciar determinados aprendizados que nós angariamos durante a história de uma forma mais vívida e, consequentemente, nos permite crescer mais rápido. Então, nos permitir reencarnar, reproduzir na matéria, vamos colocar assim, um facilitador. Então, muitas vezes, as pessoas têm a impressão de que nasceram para sofrer, de que reencarnaram para passar por situações difíceis, de que a vida é complicada, mas entendam, na verdade, o fato de nós estarmos aqui foi um sinal de amor a nós. É um sinal do amor de Deus que nos possibilitou isso, e um sinal do amor nosso para conosco, que nos permitiu nos dispor a estar aqui, porque ninguém está aqui obrigado. Todos nós que reencarnamos, pedimos, esperamos, estudamos, treinamos para aqui estar. Então, é um grande sinal de amor. Porque imagina que você ama muito uma pessoa, e você sabe que ela tem que aprender várias coisas. Você não tem como aprender por ela. Ela tem que aprender. É ela que vai ter que fazer esse processo. Mas você ama muito essa pessoa. Então, o que você vai fazer? Vai oferecer a elas todas as ferramentas que você tem à sua disposição para facilitar esse aprendizado para ela. Você vai tentar ajudá-la da melhor forma possível. E é isso que Deus faz quando nos permite estar aqui. É isso que nós fazemos uns pelos outros quando nós nos permitimos estar aqui. Quando Deus nos permitiu reencarnar, foi um sinal de amor. Foi a possibilidade de vai e aprende mais rápido, aprende de forma mais efetiva, porque você merece isso. E quando nós nos colocamos à disposição, pedimos para reencarnar, também era um sinal de amor, amor próprio. Eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero fazer diferente do que eu fiz no passado. Eu quero reatar os laços de afetividade que eu mesma, às vezes, ajudei a romper no passado. Então, eu quero reencarnar por amor a mim e também por amor àqueles que estão à minha volta. Porque nós viemos para o plano material para aprender, mas também para ensinar. Todos, eu não vou falar nem a maioria, eu vou colocar aqui, vou me arriscar a dizer que todos nós que estamos aqui agora, quando reencarnou, não tinha só no seu planejamento objetivos para o próprio crescimento. Eu garanto aqui que todos que estão aqui neste momento, nessa sala virtual, também tinham no seu planejamento o auxílio àqueles que amam. Vocês também queriam vir para ajudar alguém que já estava aqui ou alguém que viria depois de você. Então, a reprodução, a reencarnação, é um dos maiores sinais de que nós nos amamos, apesar de ainda não compreendermos isso na sua totalidade, e sim, amamos uns aos outros. Talvez não na plenitude que nós queríamos tanto amar, e que um dia vamos conseguir, mas já temos a sementinha desse amor. E mais do que tudo, é um sinal do amor do Pai por nós. Tudo bem, Cristina? Você entendeu?
Bom, então nós vimos que, ao reproduzir, nós evoluímos enquanto matéria. Então, vamos colocar aí, vamos usar a previsão, a suposição que a ciência tem sobre a idade do nosso planeta, E aí eu não estou falando nem da vida biológica, da idade do planeta. Vamos colocar aí 4,5 bilhões de anos. Faz 4,5 bilhões de anos que o planeta está evoluindo. E dentro desse período surgiram seres vivos, e eles foram evoluindo, e chegaram até o ponto que nós estamos hoje. Tudo isso foi graças à reprodução. Não só a ela, mas também a ela. E nós, enquanto espíritos, também fomos crescendo durante todo esse período, evoluindo e incorporando, reencarnando dentro de corpos que nos permitissem crescer. E chegamos até onde estamos. Então, hoje nós somos o resultado de anos de evolução biológica e espiritual. E a reprodução nos permite isso. Por isso, a reprodução ela é vista como uma lei natural e, consequentemente, uma lei moral e divina. Daí a frase que muitas pessoas compreendem muito pouco e muitas vezes até colocam em prática de forma equivocada, que vocês veem lá em Gênesis, na Bíblia. Crescei-vos e multiplicai-vos. Qual era o objetivo de dizer à humanidade, cresça e multiplique-se? É isso. Evoluam enquanto matéria, evoluam enquanto espíritos. De forma alguma, isso foi uma imposição de que todo ser vivo, ou todo ser humano, que é o nosso caso, teria a obrigação de se reproduzir. Então, eu não posso pegar essa frase, que nós damos autoria a Deus, dessa frase, crescei-vos e multiplicai-vos, lá de Gênesis, e nem posso pegar essa lei natural descrita por Kardec no Livro dos Espíritas, e interpretar isso como uma imposição de que todo ser humano tem a obrigação de reproduzir. Por quê? Porque não é isso. Isso foi dito, isso foi trazido como uma lei natural para a humanidade. Cresça e multiplique-se enquanto matéria e espírito, mas principalmente em espírito. Reproduza aquilo que você tem de melhor. E aí, só para eu não pular para uma outra parte, fala, Fred, senão, se tiver alguma pergunta, deixa eu responder logo. Eu acho que você vai falar já, porque você falou assim, e aí, Porque esse contexto reprodutivo que você está trazendo, a gente sempre tem uma noção maior, a reprodução material, aí você vinculou com a condição do crescimento, tanto material quanto espiritual, Cresçam, crescei-vos e multiplicai-vos no sentido de crescer materialmente e espiritualmente, mas, assim, tem outro contexto também que a gente pode enquadrar essa reprodução. Mas aí eu acho que você... E aí eu vou ficar quietinho e eu Não, vou... pode falar. Pode falar. É porque, olha que legal, se eu sou parte da criação, Deus me criou. Legal? Tanto no plano espiritual, quando encarnado, por meio do processo material reprodutivo, eu fui colocado no corpo e vim para cá, acho que você já deu a dica aí da questão da gente reproduzir aquilo que a gente tem de melhor, sabe? Então, na minha visão, posso estar completamente equivocado, é você que vai me corrigir. Existe a questão da reprodução material, existe a questão do nosso crescimento, mas a gente também, de uma certa forma, a gente é copartícipe dessa criação. Então, a gente também produz, a gente está produzindo e reproduzindo ao mesmo tempo o Criador, entendeu? Eu vou ficar quieto porque eu acho que você vai tocar nisso aí, e eu não quero entrar nesse processo. E deixa eu te falar, não, é só isso mesmo, perdão. E outra coisa, perdão, o Argeu, ele quer perguntar, ele pode? Pode? Deve. Argeu, vamos?
Fred, acho que até complementando o que você falou, que eu estou voltando aí ao que a Giane falou, da reprodução humana, né? Me veio uma frase que eu, talvez nem se estiver errada, por favor, me corrijam, tá? É aquela frase assim: o espírito vem do espírito, a carne vem da carne. Se enquadra na reprodução o que você está trazendo? Sim, a carne é uma ferramenta. Esse corpo material que é utilizado, né, pelo ser humano enquanto está encarnado é uma ferramenta. Imaginem o seguinte: vocês precisam ir para um ambiente, vamos colocar, embaixo d'água, ok? Vocês, por algum motivo, precisam, né, ir para uma região muito profunda. Vocês vão do jeito que vocês estão? Não, vocês vão precisar de uma vestimenta especial que permita que vocês consigam permanecer naquele lugar e aproveitar aquele lugar. Então, o mergulhador, ele vai precisar de todo o equipamento, cilindro de oxigênio, né, e todos os outros aparatos para conseguir permanecer lá, porque caso contrário, ele não vai conseguir se manter lá embaixo. E ele não vai conseguir aproveitar todas as belezas do fundo do mar, aprender o que ele tem que aprender lá. Então, a carne é essa nossa vestimenta, que nós utilizamos enquanto estamos na matéria, porque ainda precisamos. E essa vestimenta, ela é material, mas ela possibilita o crescimento espiritual. Então, sim, o espírito vem do espírito, a carne vem da carne. Mas eu não posso ignorar o fato que a carne tem o seu valor, que ela me permite estar no plano material e ela me permite vivenciar situações que seriam muito difíceis de serem vivenciadas sem ela. Então, estar na matéria é extremamente importante. Daí a importância da reprodução. Eu vou falar dessa outra visão da reprodução, que é a reprodução né, de uma outra forma, fora a reprodução humana. Mas eu quero só falar mais um pouquinho a respeito da reprodução humana, porque mesmo assim, mesmo sendo a reprodução da matéria, ela tem a sua importância e a gente tem que entender alguns pontos para a gente não cair no equívoco que muitas vezes a gente cai. Primeiro equívoco, como eu disse, é essa visão que muitas pessoas, infelizmente, ainda têm de que todos são obrigados a reproduzir. Então, se você decide que não quer ter filhos, você está errado. Porque você está infringindo uma lei de Deus. Porque ele mandou você se multiplicar. Se você toma determinadas atitudes para evitar ter filhos, você está errado. Porque você está infringindo uma lei de Deus. Não. Por que não? Porque a lei divina é perfeita, certo? E se ela é perfeita, todas as leis divinas, elas têm que existir, coexistir e funcionarem, todas elas, de uma forma harmônica. Se eu disser para vocês que vocês são obrigados a reproduzir, eu estou anulando a primeira lei que vocês estudaram, que é a da liberdade. Como isso é possível? Como é possível que uma lei anule a outra? Então, não, nós temos a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. Além disso, existem pessoas que nascem e não podem reproduzir. E essas pessoas, como é que elas ficariam nessa situação? Então, essa reprodução, ela está diretamente ligada, a reprodução material, ao fato da reencarnação. Reproduzam-se, retornem para a matéria, aprendam na matéria. Essa era a grande questão. Aproveitem este planeta que foi criado para vocês. Muitas vezes a gente pega as palavras que foram trazidas por nós durante a história, obviamente, às vezes a forma como ela foi trazida realmente é confusa, né? São formas confusas, mas nós temos que ter um outro olhar. Lembre-se que passaram anos desde que a Bíblia foi escrita. Então, nós temos que compreender que se escrevia de uma forma, hoje se escreve de outra. Então, quando é colocado o que Deus disse,
Crescei-vos e multiplicai-vos, e subjugai a terra, os animais que existem na terra. Ele não estava dizendo, você é obrigado a se reproduzir e pode abusar de tudo que tem na terra, inclusive a destruir. Não, ele estava dizendo, aproveitem o plano material, cresçam no plano material, façam uso da reencarnação para crescer. E o subjugar não era você se sentir superior, era faça uso de tudo que existe na matéria para o seu crescimento. Não deixe de aproveitar todas as ferramentas que a matéria te oportuniza. Perceberam como a visão muda quando a gente olha com outros olhos uma mesma frase? Fala, Cristiane. Isso tudo que você colocou aí me veio à mente como a harmonia de Deus para o equilíbrio da lei da reprodução. Isso tudo que você expôs aí foi totalmente assim, a harmonia da lei dele. Como é tudo perfeito. Tudo que é divino é perfeito. Nós é que muitas vezes temos dificuldade de enxergar isso. Por quê? Porque nós usamos do nosso conhecimento, né, do que a gente tem de bagagem, e tentamos interpretar uma coisa que está além da nossa, né, do nosso alcance. Eu não estou dizendo que nós não devamos tentar interpretar. Nós temos que tentar interpretar, mas temos que compreender que nós ainda temos limitações. Hoje nós temos uma bagagem de conhecimento muito maior do que na época da Bíblia ou na época de Kardec. Mas isso não quer dizer que nós saibamos de tudo. Primeiro, nós não conhecemos todas as leis divinas, todas as leis naturais e morais, porque nós não temos entendimento suficiente para isso. As leis morais, as leis naturais que foram trazidas até nós é aquelas que nós tínhamos condição de começar a entender. E mesmo essas, nós ainda estamos engatinhando. Muitas leis naturais, né, como foi comentado na primeira palestra, né, muitas leis naturais que são leis da física, nós ainda estamos tentando entender. A lei da gravidade de Isaac Newton não é mais a lei da gravidade de Isaac Newton. Depois de Einstein, a gente viu que Isaac Newton estava equivocado em alguns pontos. E ainda tem muita coisa para a gente entender. Então, a gente está crescendo. E à medida em que a gente cresce, a nossa visão sobre as leis divinas também cresce. A lei continua a mesma, mas nós passamos a ter uma capacidade de enxergá-la com mais clareza. E aí a gente consegue ver esta harmonia. Essa harmonia que existe, perfeita entre as leis divinas. Porque se ela é divina, ela é perfeita. E, portanto, sempre vai ser harmônica, mesmo no caos. Mesmo diante de tudo confuso. Cristina, depois Fred. Mesmo, estou falando aí agora, me vê assim, mesmo quando as pessoas usam métodos tipo assim, anticoncepcionais, ligadura de trompa e tudo, isso não vai pelo livre-arbítrio dela, ela não estaria infringindo a lei da reprodução. Porque, vamos dizer assim, sua mãe veio para ter 3 filhos, mas aí só tem um, liga as trompas anticoncepcional, e esses 2 que ficaram no plano lá para vir fazer parte dessa família, tá? Vamos lá. Como é que eles ficam? Eu não sei se você vai falar isso adiante ou não. E é bom que você me deu essa deixa. Vamos lá. Pensa o seguinte, né? Como a gente viu, nós temos livre-arbítrio. Então, você não é obrigado. Você pode até ter feito um acordo, né? Nós fazemos acordo o tempo todo. Você liga para alguém e fala, olha,
vou te encontrar em tal lugar, eu vou com você, a gente vai, sei lá, fazer um passeio, né? Eu vou te acompanhar na sua entrevista de emprego, a gente faz compromissos o tempo todo. Mas nós temos a liberdade de ligar de novo, ó, não vou poder mais ir, porque surgiu um imprevisto, ou porque hoje eu acordei indisposto. Nós temos essa liberdade. Da mesma forma, nós fazemos compromissos, muitas vezes, de, sim, eu vou vir, vou primeiro, e eu vou ser veículo para que você venha depois. Ou, esse compromisso pode ser feito durante a vida. Na emancipação, é conversado e fala assim, não, eu aceito. E aí, em cima da hora, eu falo, não quero. Eu desisti. Eu tenho essa liberdade. Só que lembra que lá na primeira palestra, quando foi falado da liberdade, foi falado que você tem livre-arbítrio para fazer as escolhas, mas toda escolha tem consequências. Então, essa sua desistência terá consequências, não é uma punição, mas são consequências, porque isso é uma regra, isso é uma lei natural, é ação e reação. Tudo que eu faço tem uma reação. Então, se eu decidir que eu não quero mais, isso vai ter consequências. Podem ser desagradáveis? Até podem ser, mas são consequências que terão aprendizado. Se eu tiver olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. Agora, então, esse irmão que viria por intermédio, né, de mim, e eu desisti, acabou? Então, ele não pode vir? Bom, convenhamos que nós, né, encarnados, passamos de 7 bilhões. Se não for por mim, virá por outro. Nós crescemos por meio da reprodução, espiritualmente falando, mesmo sem nos reproduzir. Por quê? Primeiro, a gente cresce por meio da reprodução porque nós somos frutos disso. Todos que estão aqui hoje na matéria foram reproduzidos aqui. E segundo, se muitas vezes alguém estava proposto a vir como um filho meu e não pôde vir, ele virá como sobrinho. Ele virá como filho do vizinho. Ele virá como filho de um desconhecido que vai acabar sendo adotado por mim. Existem outras formas. Nós não aprendemos só com os filhos. Pensem na vida de vocês, em todo o histórico de vocês. Todo o crescimento moral de vocês foi só com a mãe, pai e os filhos? Vocês aprendem com os colegas de trabalho, com os amigos, com os sobrinhos, com os tios, com todo mundo. Então, estes irmãos virão por você ou não. Eles podem se recusar? Se não for com a Cristina, eu não quero mais ir? Podem. Eles podem se aborrecer? Cristina desistiu de mim? Podem. Eles podem guardar rancor? Podem. Livre-arbítrio. Mas isso tudo vai ser compreendido com o tempo. E pode ser que não venha hoje, mas venha na próxima. Numa outra reencarnação. E o tempo que ele passar no plano espiritual, ele aprenda um pouco mais. Nada é perdido. Todas as oportunidades de aprendizado são aproveitadas. Então, não é um trem que eu perdi e eu não tenho outro. Vai vir, vem, a reencarnação é uma estação e os trens estão passando o tempo todo. Então, muitas vezes, uma pessoa, ela se propõe a não ter filhos, e se ela tinha programado isso, tudo bem. Esses filhos virão, não como filhos, mas como pessoas próximas. Ou como filhos adotivos, isso aí independe. Mas o crescimento vai acontecer. Mas lembrando, as consequências vão ter que ser encaradas por cada um de nós, e a gente tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir e aprender com tudo isso. Respondi? Fred. Jane, olha só. Eu vou fazer uma leitura do que a Claudine postou, e a pergunta do Daniel eu li, mas eu não consegui, assim, organizar a ideia. Então, Daniel, depois da leitura, se você quiser perguntar ao vivo, né, seria legal, então reescreve a pergunta que eu falo de novo. Mas, assim, com mais calminha, porque realmente eu não conseguia organizar as ideias. Mas a Claudine, ela falou o seguinte: é interessante observar
que nós humanos encarnamos. Os animais e as plantas são aproveitados o seu fluido vital para novas criações. Tudo está na evolução, tudo se renova, tudo se reproduz. Então, botar assim, evolução, quando ela botou tudo se reproduz, ela botou RE maiúsculo, tá bom? E para o Daniel eu vou ficar devendo. Eu peço para ele reescrever a fala dele. Aí eu fico esperando. Eu vou pegar essa, né, que a Claudine colocou, e vou, né, abrir uma coisa aqui que eu nem estava, né, me programando a falar, mas que é interessante. Nós sempre entendemos que a vida espiritual é eterna. Eu acho que todo mundo aqui já entende isso, né? Se você acredita na reencarnação, acredita na vida, né, após o plano material, então você entende que a vida é eterna. A matéria também. Existe uma coisa chamada lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você, quando desencarna, o seu espírito, ele passa para o plano espiritual, utilizando ainda o perispírito, e ele vai continuar o seu crescimento para depois retornar para a matéria. E o seu corpo material também vai ser reutilizado. O corpo material, ele não é descartável, ele é reciclável. Pense o seguinte, vamos pensar da seguinte forma, né? Pensar como na aula de biologia. Você desencarna, o seu corpo entra em decomposição, tudo que faz parte do seu corpo material hoje vai para o solo, as plantas utilizam, um animal come a planta, esse animal morre, vai para o solo, outras plantas reutilizam, um ser humano come essa planta. Isso quer dizer o quê? Que tudo que hoje está no nosso corpo é reutilizado. A matéria é reutilizada. Então, nós estamos sempre em constante reaproveitamento. Reaproveitamento das situações que vivenciamos, reaproveitamento dos aprendizados, reaproveitamento da matéria. Nós somos eternos também enquanto matéria. Porque hoje eu uso esse corpo, mas o que hoje compõe esse corpo vai ser utilizado por alguém depois de mim. Talvez até por mim, né? Por eu mesmo. Mas isso é maravilhoso. Nós percebemos como tudo é tão perfeito. Nós é que precisamos ter olhos para enxergar isso. Daniel, conseguiu escrever? Não, ele falou deixar para lá, mas eu vou esperar um tempinho, porque eu gostaria que ele expusesse. A pergunta dele é interessante, mas só que eu não consegui alinhavar direitinho. Então, vou esperar mais um pouquinho, senão eu tento entender e pergunto para você. Tá bom? Sem problema. E aí, a gente vendo essa questão de que, né, nós não podemos levar a ferro e fogo essa informação de que devemos nos reproduzir, porque, na verdade, a reprodução nos favorece, mesmo ela não ocorrendo por meio de mim, né, do meu corpo. Eu vou crescer por meio da reprodução, porque eu fui reproduzido e porque eu vou me fazer uso da reprodução daqueles que estão ao meu redor, quando eu aprendo com aqueles que estão ao meu redor, e não necessariamente são filhos meus. E nós precisamos entender que isso é importante, por quê? Porque nós temos essa noção, muitas vezes, de que existe um laço muito especial de pais para os filhos. E efetivamente existe. Efetivamente existe esse laço diferenciado. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra por quê? Porque nem todos os pais enxergam os filhos dessa forma, nem todos os filhos enxergam os pais dessa forma. E tem muitas pessoas que enxergam pessoas que teoricamente não são seus filhos como se fossem. Tem pessoas que enxergam outras pessoas que não são seus pais como se fossem. Então, você consegue crescer por meio da reprodução, inclusive com laços de pais para filhos, mesmo não sendo pai, mesmo não sendo filho biológico. Todos aqui já tiveram amigos que vocês tinham uma amizade
né, por essa pessoa, e muitas vezes tratava essa pessoa como se fosse um filho. Tinha o cuidado e o carinho como se essa pessoa fosse um filho seu. E da mesma forma, vocês também tiveram pessoas na vida de vocês que vocês muitas vezes falavam assim, essa pessoa cuida de mim como se fosse minha mãe. Por quê? Porque essas posições que nós tomamos, né, no plano material enquanto família, pai, mãe, filho, irmão, tio, tia, essas posições, elas são temporárias, são apenas ferramentas. Mas qual é o objetivo principal? É que todos nós possamos nos enxergar enquanto irmãos. O objetivo não é ser filho, ser pai, é ser irmão. Porque no fim das contas é o que todos nós somos. Afinal de contas, temos o mesmo pai. Se temos o mesmo pai, somos todos irmãos. Esses laços, esses vínculos que nós criamos, eles nos possibilitam aprender a criar essa fraternidade, esse sentimento fraterno. Então, as famílias têm esse objetivo, mas se você consegue criar esses laços fora de uma família tradicional, é isso que importa. Então, se você não vive numa família tradicional de mãe, pai, filhinhos, tio, aquela, né, família perfeitinha, mas você consegue trabalhar os laços de fraternidade com aqueles que vivem com você, você já conseguiu o que mais importava. Então, esse padrão familiar hoje está mudando por isso, porque muitas vezes nós não precisamos mais dele. Muitos ainda precisam e ainda precisarão. Né? Mesmo hoje, aqueles que vivem fora desse padrão familiar, talvez venham numa próxima reencarnação dentro desse padrão familiar para conseguir colocar outros aprendizados em prática. Mas o que importa de verdade é a família espiritual. É por isso que quando reencarnamos, nós não mantemos sempre a mesma família. Às vezes a gente tem essa ideia de que as pessoas que moram na minha casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, todas essas pessoas foram minha família na vida passada. Não necessariamente. E não necessariamente serão na sua próxima. Talvez seu pai seja o seu vizinho da vida passada. Talvez seu pai nem fazia parte da sua vida passada. Por quê? Porque o nosso objetivo é aumentar a família espiritual. A família material é só uma ferramenta. Por quê? O que Jesus nos colocou? Que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas isso é difícil. Muito difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Treinar. E como que fica fácil treinar? Dentro da família. Então, esse padrão familiar, essa convivência nos permite trabalhar o amor ao próximo, para que nós possamos cada vez mais ampliá-los e encarar o próximo como a todos. Então, a reprodução, os padrões reprodutivos, eles existem para isso, mas não existe uma regra, isso não é engessado. Por quê? Porque tudo depende do nosso caminhar e de como nós aprendemos. Então, pessoas, por exemplo, podem reencarnar e decidir serem celibatárias. Eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Não vão deixar de aprender por isso. Jesus não, né, de forma alguma, condenou o celibato. Kardec, de forma alguma, condenou o celibato. O que eles colocavam era que ele exista pelo motivo certo, por uma opção sua, para o seu crescimento, e não por egoísmo. Mas que você tem essa liberdade. Fala, Cristina. Jane, você está falando aí a questão de família. Anos atrás, quando Kardec escreveu
os livros, o livro do Espírito e tudo, só ele falou muito sobre a poligamia e monogamia, não é isso? Hoje nós temos um novo conceito de família, que é a pessoa do mesmo sexo, formando uma família. E isso não tem a ver com a produção material, e sim com a produção do espírito, reprodução do espírito. Eu vou... Entendi. Né? O que acontece? O nosso objetivo, como eu coloquei, não é criar uma família material, e sim uma família espiritual. As formas como nós vamos fazer isso vai depender de cada um. Qual é o princípio dessa família espiritual? Amor. A raiz é o amor. A raiz, tudo é o amor, né? Que é envolvido. Exato. O amor. Quais ferramentas eu vou utilizar para isso? Vai depender de cada um. Então, eu posso ampliar minha família espiritual, aprender a amar ao próximo, utilizando o casamento, utilizando um casamento hétero, utilizando um casamento homoafetivo, utilizando apenas meus amigos, que eu não quero casar, utilizando apenas aqueles que eu auxilio. Cada um vai utilizar a sua forma. Mas o objetivo, ele tem que ser o quê? O amor. É você criar laços, você reatar laços de amor para com o seu próximo. Por quê? Quando o Kardec fala da monogamia e da poligamia, que ele coloca essa pergunta, né? É colocada a questão da evolução social. Né? Por que vai mudando essa questão social? Por que se instituiu o casamento, esse tipo de coisa? Porque eram ferramentas úteis. Imaginem num mundo em que não haviam casais, em que você tinha liberdade de, né, fazer o que você quisesse, com quem você quisesse, e não tinha essa questão de casal. Nós não tínhamos ali uma forma muito adequada de se trabalhar a fraternidade, porque o objetivo é que o casamento não vai existir mais. Eu não estou falando que tem que acabar com o casamento, eu estou falando que não vai existir mais, por quê? Porque o objetivo é não existir marido e mulher, nem pai e filho, é irmão. Então, a criação de um casamento é que para que a gente começasse a aprender. Vamos reduzir os laços carnais, para que as pessoas consigam, ela só tem um parceiro, teoricamente, e com os demais vão ser laços fraternos. Eu não posso acabar com esse laço carnal, porque senão acaba a reprodução, e aí não tem mais ninguém, não tem como reencarnar. Então, tem que continuar existindo a reprodução. Mas vamos reduzir para casais, por quê? Porque aí eu consigo fazer com que essa pessoa lide com o resto da família com um olhar fraterno. Só que isso vai evoluindo, ao ponto que muitas vezes a pessoa já consegue lidar com, né, desse jeito fraterno, sem a necessidade, inclusive, de casais. Se você é uma pessoa que consegue enxergar o seu próximo como seu irmão, mas que não vê o valor, não quer casar, você não precisa. Desde que você consiga trabalhar essa fraternidade. Eu tive, Fred, só um minuto. Essa questão, essa evolução social, foi uma necessidade para que as pessoas pudessem lidar com isso. Porque nós precisamos desse tipo de ferramenta ou a gente fica perdido. Assim como a família, esse padrão familiar foi necessário no local em que nós vivemos, mas em muitos lugares não é. Então, tudo isso é ferramenta, são ferramentas para que nós possamos trabalhar uma coisa que todos nós vamos aprender. Somos irmãos. Quando desencarnarmos, e ao desencarnarmos, nos permitirmos receber o auxílio e, né, prosseguir no nosso aprendizado, a gente não vai ter lá pai, mãe, marido, filho. A gente vai ter irmão.
Tanto que vocês percebem que, com o tempo, nos livros psicografados, nos romances e tudo mais, irmãos espirituais que estão há bastante tempo desencarnados tratam seus pais, tratam seus filhos como iguais. Chamam pelo nome, não por mãe. Por que isso? Porque eles já estão conseguindo lidar com isso. Lógico que quando você desencarna, você não é assim de imediato. Mas nós vamos aprendendo com o tempo. Então, são apenas ferramentas. Porque o que importa é o laço fraterno. Fala, Fred. Duas perguntinhas. A primeira, ela fala o seguinte: será que o padrão familiar está diminuindo para que possamos vivenciar e expandir nosso amor para as pessoas de fora? Sim e não, porque cada caso é um caso. O que acontece? Não é que o padrão familiar está diminuindo para isso. A partir do momento em que nós mudamos o padrão familiar, nós temos outras situações que nos permitirão aprender de outra forma. Então, não é assim, vai evoluindo agora, todas as famílias vão acabar. Isso é uma coisa que vai variar muito. Por quê? Porque eu cresço diferente de você. Então, vão ter pessoas que ainda vão precisar desse padrão familiar durante muito tempo. Então, esse padrão familiar vai perdurar por muito tempo. Mas, para algumas pessoas, já não é mais necessário. São diferentes situações em que você vai vivenciar. Então, hoje eu reencarno numa família tradicional, próxima reencarnação, talvez eu venha numa família totalmente diferente, para eu vivenciar situações diferentes, colocar meus ensinamentos em prática e conseguir aprender a amar a todos da mesma forma, como irmãos. Então, são possibilidades, são situações que me permitem aprender. Mas eu não posso dizer que isso é uma regra que vai acontecer com todo mundo, porque isso vai acontecer dentro da necessidade de cada um e dentro da escolha de cada um. Porque essa mudança do padrão familiar, por mais que ela possa ter sido prevista, ela é escolha. Você escolhe. Você que define, quero casar, não quero casar, eu quero ter uma família assim, eu não vou ter uma família assim. Então, isso vai depender das escolhas de cada um de nós, mas sempre vai ter aprendizado. Fala, Fred. A outra pergunta, na verdade, né? Olha só. Você poderia falar um pouco sobre os laços familiares como uma forma de resolver os conflitos que foram criados em outras vidas? Ótimo. A reencarnação, nós sempre vemos a reencarnação como uma possibilidade de colocar os nossos ensinamentos em prática, né? Então, a gente sempre pensa, eu errei, então agora eu reencarno para aprender a não errar mais. Isso é uma verdade, né? Nós cometemos equívocos e reencarnamos para tentar agir diferente, mudar as nossas atitudes, tomar novos caminhos e aprender a agir de uma forma melhor. Isso é uma verdade. Mas uma outra coisa que a reencarnação nos possibilita é reatar laços. E isso é divino. Por quê? Porque no plano espiritual vocês sabem que nós estamos mais sujeitos ao que a gente sente. Nós temos muito mais dificuldade de nos manter em um lugar, fisicamente falando, né, próximo a determinadas pessoas, se a emoção não me permitir. Então, se você está no plano espiritual e está alimentando o sentimento de raiva, você vai ser, com o tempo, à medida em que você vai alimentando, você vai se encaminhando para um local onde pessoas também estejam alimentando esse sentimento de raiva. Então, muitas vezes nós temos dificuldade de nos reencontrar e nos manter próximos a determinados irmãos, porque nós estamos em vibração diferente. Então, no plano espiritual, às vezes eu teria dificuldade de ficar próxima a Cristina, porque a Cristina está lá toda cheia de paz, amor e harmonia, e eu estou num outro nível vibracional, então a gente está em lugares, né, fisicamente, entre aspas, diferentes. Só um minutinho, Fred, quando nós reencarnamos,
nós temos a possibilidade de estar na mesma casa, mesmo vibrando diferente. E aí a Cristina vai ter a possibilidade de me auxiliar a vibrar de uma forma mais harmônica. Eu vou conseguir aprender com ela. E eu vou conseguir, muitas vezes, reatar um laço que eu tinha, né, que foi rompido, uma situação que nós convivemos no passado e que nós acabamos nos distanciando, a gente vai conseguir ficar próximo para isso. Além disso, além desse fato, tem o fato de que, no plano espiritual, como nós temos uma consciência mais plena da nossa última vida encarnada e muitas vezes de trechos das vidas anteriores, porque isso aí cada caso é um caso, né? Quando você desencarna não é aberto a você tudo que você já foi, né? Isso seria até crueldade conosco. Você desencarna, você só lembra de quem você foi. Se for necessário, vai sendo aberto alguns trechos, algumas informações. Você muitas vezes não se permite perdoar. Então, pegar o Fred agora de exemplo, eu e Fred vivenciamos, o Fred comete um grande equívoco comigo, eu alimento uma raiva muito grande do Fred, eu não consigo perdoar o Fred pelo que ele me fez, eu acho que foi um absurdo, eu fico extremamente magoada, e lá no plano espiritual eu tenho isso na minha memória, isso é vívido, porque eu acabei de viver, desencarnei, e eu tô com essa lembrança. O Fred me maltratou, o Fred rompeu com o nosso compromisso, e aí eu não consigo perdoar. Só que quando eu falo assim, mas eu quero perdoar, só não consigo. E eu me proponho, eu vou tentar reencarnar, e eu quero o Fred do meu lado. A gente reencarna. E aí tem uma coisa que vocês criticam muito, mas que é divino, que se chama véu do esquecimento. O véu do esquecimento vai fazer o quê? Vai fazer com que os meus sentimentos sumam? Não, mas vai fazer com que as minhas lembranças sumam. Eu não vou lembrar do que o Fred me fez. E aí nós nascemos como irmãos. Talvez esse sentimento, esse rancor pelo Fred vai continuar. E eu vou ser aquele irmão que está sempre batendo de frente com o Fred. Mas, como eu não consigo lembrar do que ele me fez, por mais que esse sentimento esteja ali, eu consigo olhar o Fred. E eu consigo, às vezes, ver um lado do Fred que eu não veria se eu estivesse no plano espiritual. Porque eu não permitiria, porque eu estava cego de ódio pelo que ele me fez. E eu consigo ver um lado do Fred amoroso, carinhoso, e aí eu consigo perdoar. Então, o reencarnar permite com que nós reatemos laços e permite com que nós trabalhemos o objetivo central de todos nós, amor. Por que vocês acham que esse ciclo de palestra é leis divinas em prol do amor? Porque se vocês pararem para pensar, tudo que nos acontece é para que nós possamos trabalhar o amor próprio e o amor ao próximo. Fred. Bom, eu tô com uma dificuldade danada, talvez as pessoas até falem assim, mas isso não tem nada a ver, mas eu tô com uma dificuldade danada porque eu pergunto e eu acabo me expondo, né? Em tentar relacionar a ação, a nossa ação, o nosso conjunto de ações, legal, com esse processo de reprodução. Mas não a reprodução só material, que nos vincula ao corpo material e nos coloca na condição terrena. Mas, tipo assim, uma reprodução de nossas ações. E essa emanação dessas nossas ações. Por que eu estou te falando isso? Porque tem uma coisa que está me incomodando na minha cabecinha, mas você sabe que eu sou uma pessoa que pensa demais. Tem aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faço o que eu falo, mas não o que eu faço, alguma coisa nesse sentido, sabe? Da responsabilidade das nossas ações, segundo as nossas escolhas, porque nós também somos objetos visualizados pelos outros como reproduzindo algo, entendeu? Que nós temos como verdade. Eu não estou conseguindo vincular isso daí.
Vamos lá. Nós falamos até agora da reprodução material, o fato de nós termos a capacidade de reencarnar na matéria, e nós vimos que isso é uma ferramenta maravilhosa de crescimento espiritual e, portanto, do trabalho ao amor próprio, ao amor ao próximo. Mas, efetivamente, como a gente tem visto, a gente está conversando desde o início, o que importa é a reprodução espiritual, né? Então, a reencarnação é uma ferramenta para isso. Mas não basta nascer. Reencarnar não é o suficiente para que nós possamos evoluir espiritualmente. A vivência aqui, ela é importante. É o aproveitar a possibilidade de estar aqui. Então, nós estamos aqui, ok, então o que vamos fazer para crescer? E aí vem a questão das nossas escolhas. Nós temos que fazer escolhas, devíamos fazer escolhas que favorecessem o nosso crescimento. Então, é escolher os caminhos que nos levam ao aprendizado, ao crescimento. E todas essas escolhas, para isso, elas teriam que ser pautadas nos ensinamentos morais. Por isso, Jesus veio, para trazer isso. Né? Na verdade, para reafirmar, porque ele não foi o único e nem foi o primeiro. Para reafirmar e ampliar esses ensinamentos. Então, ele veio dizendo, ame o seu próximo, ame o seu inimigo, ofereça outra face. Tudo isso para quê? Para que nós tivéssemos um parâmetro para poder seguir na nossa atitude diária. Esse aprendizado, ele vai ocorrendo de forma simultânea na teoria e na prática. Não basta ter só na teoria, eu tenho que ter a prática. Você pode ler livros e livros e livros, se você não coloca na prática, você não aprendeu. Então, a teoria é importante? É. Mas a prática é que vai te mostrar se você aprendeu ou não. Então, eu tenho que estar sempre tentando reproduzir na prática o que eu aprendo na teoria. Então, nós lemos a Bíblia, nós lemos Kardec, nós conversamos nesses momentos maravilhosos que nós temos dessas palestras. Para que tudo isso? Para aprender na teoria. E quando vocês desligam o computador e vão de volta para a família de vocês, amanhã quando vocês acordarem, quando vocês forem para o trabalho de vocês, vocês vão começar a colocar na prática. Tudo o que nós aprendemos na teoria. E essa reprodução na prática do que você aprende na teoria, ela tem que ser feita de uma forma gradual. E você tem que ter o discernimento de que você não aprende hoje e amanhã pratica com perfeição. Por isso que chama prática. Você vai praticando para um dia aprender. Então, não é porque você sabe na teoria que você vai saber pôr na prática imediatamente. E não é porque você já começou a praticar que você vai acertar sempre. Então, eu não diria, né, essa frase, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Eu diria, tente fazer o que eu estou tentando fazer. Que é crescer. Óbvio que o exemplo, só um minuto, Fred, o exemplo, ele ensina muito mais que as palavras. Você tenta, né, você reproduz para o outro, para o seu irmão, aquilo que você aprende. Vocês hoje estão conversando aqui nessa palestra, amanhã vocês vão sentar com um amigo e vão conversar sobre o que vocês conversaram aqui hoje. Você está fazendo o quê? Reproduzindo o ensinamento que você teve, ou que você ampliou. Isso é importante. Por isso que a gente vive em sociedade. Se fosse para ficar só com você, cada um vivia, né, num ambiente isolado. Nós estamos juntos para aprender uns com os outros. Então, você aprendeu, você vai reproduzir, né, a sua teoria com aquele irmão. Isso é importante? É. Aconselhar, levar ao outro aquilo que você aprendeu na teoria. Isso é importante? Isso tem seu valor? Sim.
Mas nós não podemos negar que a prática ensina mais. Então, você pode dizer para o seu filho, mentir é errado. Isso é importante você dizer. Mas mais importante é você não mentir. Por quê? Porque você fala para ele mentir é errado, e ele estiver mentindo o tempo todo, ele vai, peraí, tem um negócio errado aí. Quando você olha para o seu irmão e você vê ele agindo certo, e você vê como as coisas estão funcionando para ele, eu também quero isso para mim. Por isso que Jesus, quando reencarnou, ele ensinava em palavras? Sim, mas ele ensinava muito mais em ações. Mas, lembre-se, nós não somos Jesus. Então, nós tentamos. Não quer dizer que teremos total sucesso em todas as nossas tentativas, porque isso é um processo gradual. Então, você tenta ensinar em palavras, tenta ensinar em ações. Mas respeitem o fato de que nós ainda estamos caminhando. Fala, Fred. Mais uma perguntinha. Eu Espíritos respondi, mais... Fred? Oi? Eu respondi o que você perguntou? Respondeu. É porque eu não estava conseguindo fazer a ligação. Mas vamos para a pergunta. Espíritos mais evoluídos reencarnam em outra espécie? Aqui não, né? Nós, no planeta Terra, a espécie humana é o nível máximo de evolução, né, material para a reencarnação. Não estou dizendo que a espécie humana é melhor que outra espécie, não. Mas o corpo adequado para o nível maior de evolução no planeta Terra é o ser humano. Existem outros orbes com outros níveis reencarnatórios? Existem. Mas nós temos que entender o seguinte: com o passar da nossa evolução, vai chegar a um nível em que nós não reencarnaremos. Por quê? A reencarnação, seja ela como nós conhecemos no planeta Terra, seja ela que ocorre em outros orbes, a reencarnação, ela é um momento transitório para aprendizado. Então, um irmão espiritual que esteja num nível muito, muito alto de evolução, ele não reencarna, ele se mantém enquanto espírito. Né? Na verdade, à medida em que você cresce, você inclusive larga o segundo corpo. Por quê? Muitas vezes vocês veem irmãos, veem não, né? Alguns veem. Vocês lidam com irmãos espirituais e vocês percebem que esses irmãos espirituais têm uma forma, né? Vocês veem que eles mantêm a forma, muitas vezes, da sua última reencarnação. Esse corpo é o corpo perispiritual. O corpo perispiritual também é um sinal de processo de aprendizado. Nós utilizamos o corpo perispiritual quando estamos no plano espiritual, tanto nas emancipações, quando nós estamos lá após o desencarne, e manteremos ele depois que nós não reencarnarmos mais aqui. Mas até ele vai ser descartado. Porque nível máximo de evolução, nem ele é mais necessário. Mas, não querendo desanimar, nós ainda estamos um pouquinho longe disso. Mas isso não é ruim. Não pense isso como uma coisa ruim. Nossa, falta muito tempo. Pense numa coisa boa. Por quê? Porque a viagem, ela eu não vou dizer que ela é mais importante que o destino final, mas é durante a viagem, durante a caminhada, que nós construímos quem nós seremos no destino final. Então, sinceramente, vocês estão com pressa? É óbvio que ninguém aqui vai ficar sentado deixando, né, as coisas passarem. A gente quer crescer. Mas vamos crescer dentro do nosso tempo, no nosso limite. Tem muita coisa pela frente ainda. Nós ainda estamos, não vou dizer nem engatinhando. A gente já começou a andar, mas a gente ainda tropeça, cai. Um dia a gente vai chegar lá.
Fala, Cristina. Você está no mudo. Desculpa. Pela terceira vez me veio essa pergunta na cabeça, tá? A raça humana, por tudo que você tá falando aí, tal, ela é uma espécie nova? A espécie humana? A raça humana. Tá. Lembre-se que... pode falar, termina. Tá? E ela está em desaparição, acabando? Ela querendo pôr em saia justa. Vamos lá. Nós temos que lembrar que, enquanto espíritos, nós somos bem mais antigos que a própria espécie humana, né? Obviamente, só um minuto, Fred. Obviamente, né, durante toda a nossa evolução, nós passamos por estágios muito diferentes, porque quando nós fomos criados, na essência, nós não éramos como somos hoje. Espíritos individualizados, né, como somos hoje, conscientes como somos hoje. Tanto que por isso tem todo aquilo que vocês aprendem dos reinos até chegar na figura humana. Então, o que acontece? A espécie humana, ela só foi surgir no planeta Terra quando já haviam irmãos espirituais que precisariam daquele corpo. Então, a espécie humana é nova. Não se tem a datação exata de quando a espécie humana surgiu, porque todas as informações que nós temos é baseado no que a ciência até hoje descobriu, né? Só para vocês terem uma ideia, segundo as descobertas mais recentes, a espécie humana tem cerca de 300 mil anos. Só para vocês terem um parâmetro, os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos. Então, ninguém aqui, nenhuma espécie humana, nem o ser humano brincou com o Tiranossauro Rex. Ele nem estava perto de surgir. Por que a espécie humana é nova? Porque só agora, nova entre aspas, né? Só agora ela foi necessária, porque só agora nós estávamos em condições de ocupar esse corpo humano. Antes, não. Então, nós estamos numa longa jornada, desde os primórdios da nossa criação. Então, nós vemos, dentro do planeta Terra, estou falando, hein? Nós estamos aí passando de um corpo a outro, passando de um indivíduo a outro, dentro das nossas limitações. Então, no momento em que nós já tínhamos a possibilidade de estarmos dentro de um corpo humano, de sermos humanos, a espécie humana surgiu. Se ela está acabando, toda espécie, biologicamente falando, ela é temporal. Ela existe e desaparece. Não porque ela vai se extinguir, né? Não que eu estou dizendo que vai cair um meteoro e acabar com a espécie humana, igual aconteceu com os dinossauros, não é isso. Mas é porque ela evolui. Então, por exemplo, se a gente for olhar a evolução humana, antes de 300 mil anos, existia o Homo sapiens? Não, mas existia um outro parecido conosco. Então, daqui a muito tempo, talvez o Homo sapiens não exista, mas exista alguém melhor que nós. Por quê? Porque nós já estaremos melhor que hoje. E já poderemos ocupar uma outra posição. Mas isso vai depender de todo o andamento. Vai depender de cada um de nós, de como nós tratamos o nosso planeta, tudo isso vai depender do andamento em que as coisas se dão. Então quer dizer que nós vamos evoluir? Então quer dizer que nessa próxima espécie eu vou reencarnar? Talvez não. Talvez eu já tenha passado para outro órgão. E quem vai reencarnar aqui seja alguém que está vindo nesse processo de criação. Lembra que foi dito que a criação nunca acabou? Então, nós não somos únicos e exclusivos, só existem nós. A criação, ela continua acontecendo. Então, o que acontece? Nós chegamos onde chegamos, mas tem gente vindo atrás. Então, talvez nós não estejamos aqui para essa nova espécie. Talvez não, nós estejamos num outro patamar, mas alguém estará.
Se a espécie humana está acabando, isso é muito relativo, porque isso depende de nós, de como nós evoluímos e de como nós cuidamos desse orbe que foi nos dado de presente. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, é que eu fiz essa pergunta, porque assim, a gente fala sempre, escuta sempre assim, a Terra é um planeta escola de provas e expiações, né? Sim. E falaram que a gente já passou desse nível. Então, assim, a gente está evoluindo mais e daqui a pouco, assim, no meu entender, vamos assim, bem infantil, a gente iria passar por um outro orbe, um outro deixaria a Terra e passaria para um outro, e a Terra seria ocupada por uma outra espécie. Aqueles que, não necessariamente uma Não outra espécie, necessariamente? não, porque lembra que a criação, ela continua existindo? Então, haverão irmãos espirituais que estarão, que hoje não estão na espécie humana, mas que estarão capazes de estar. Ah, sim. Sim. Então, a espécie humana, ela pode servir muito bem para o aprendizado de outros indivíduos que estão chegando. Mas o planeta, ele evolui como um todo. Então, o planeta em si, ele vai evoluindo, mas isso depende muito das nossas escolhas. Se o planeta todo evoluir ao ponto de que a nossa espécie já não precisa existir uma espécie melhor, a gente pode continuar aqui no planeta Terra. Se alguns evoluírem muito, outros ficarem, a maioria não, esses que evoluírem muito vão para o outro orbe e aqui continua a espécie humana enquanto for necessário. Então, todo o progresso depende das nossas escolhas. E quando eu falo nossas, é da humanidade como um todo. Então, todo esse processo é um processo que depende de cada um de nós. Ok? Ok. Fred. Vamos lá. Eu tenho 3 perguntinhas mais, tá bom? Primeira pergunta. A caridade é a reprodução do amor e de outras virtudes? A gente pode encarar que sim. Né? Porque quando a gente fala que a caridade é o amor, né, colocado em prática, ele é um amor sendo reproduzido. Então, sim. Quando você faz a caridade, você está colocando em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Lembra que a gente aprende na teoria e depois tem que praticar? Então, eu estou aprendendo a amar. Como é que eu pratico isso? Sendo caridoso. Então, quando eu sou caridoso, eu estou reproduzindo o que eu tenho na teoria, na prática, e, consequentemente, estou reproduzindo isso para o meu irmão, para que ele veja o meu exemplo e possa também aprender. Então, sim. Tem mais uma perguntinha, posso fazer? É, Você poderia falar um pouco dos conflitos familiares, irmãos que se odeiam, pais que não se dão bem com os filhos, etc. Olha, cada caso vai ser um caso, mas o que nós temos com esses conflitos familiares? Na verdade, são conflitos entre indivíduos. Então, não é porque é família, porque muitas vezes você tem esse mesmo conflito com o vizinho, com o colega de trabalho. São conflitos entre indivíduos. Esses conflitos podem ser frutos de histórias anteriores? Podem. Essa pessoa pode ser alguém significativo na sua vida e que você já tem esse conflito com ele anterior. Sempre vai ser isso? Não. Esse conflito pode ter sido criado aqui. Né? Por quê? Porque a gente não é só resultado da vida passada, nós estamos fazendo escolhas hoje. Então, posso criar esse conflito aqui. Por quê? Porque esse meu pai, por exemplo, pode não ter participado da minha vida. Ele foi uma pessoa que está entrando na minha família espiritual agora. Então, eu posso estar criando esse conflito aqui. E também, muitas vezes, esse conflito é devido ao que aquela pessoa como é que a palavra fugiu? O que aquela pessoa representa? O que aquela pessoa representa para mim, mas não a pessoa, mas o que ela me mostra. Então, muitas vezes eu tenho um conflito com alguém e não é porque ela me fez nada no passado ou porque eu fiz alguma coisa a ela no passado, mas é porque ela me mostra algo que me machuca. Por exemplo, a ação dela
O que ela fala me faz perceber o quanto eu sou egoísta, me faz perceber o quanto eu ainda não consigo, né, amar ao próximo, e isso me machuca. Então, às vezes, não é a pessoa, é o sentimento que ela aflora em mim. Às vezes, a pessoa tem uma atitude que não é porque ela fez isso, alguma coisa comigo na vida passada, mas porque ela está repetindo uma atitude que me machucou no passado e foi uma outra pessoa que fez. Então, se o Fred, por exemplo, foi uma pessoa que mentiu muito para mim, e isso, a gente criou uma rusga, pode ser que na próxima encarnação não venha com o Fred, mas eu venha com a Roseli. E a mentira da Roseli vai me lembrar toda uma história, porque o problema é a Roseli? Não, é a mentira. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa generalização de achar, eu tenho um conflito com alguém da família porque a gente viveu na vida passada e a gente teve um problema. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de verdade, não importa. Porque não importa o porquê nós temos um conflito, e sim o para quê. É o que eu posso fazer hoje, porque o passado eu não posso mexer. Então, se o conflito existe hoje, não fica tentando descobrir o porquê que ele existe. Tenta entender o que ele pode te trazer de aprendizado e como você pode passar a agir de uma forma melhor a partir desse conflito. Então, utilize o que vocês têm na vida de vocês para crescer daqui para frente. O passado passou. Ele é importante, mas a gente não muda. Fala, Fred. A última pergunta. Mas nesse nível de evolução, poderemos nos comunicar com irmãos de outros planos, como outros planetas mais evoluídos, por exemplo? Sim. Só que aí eu vou mudar. Não é que nós nos comunicaremos com irmãos mais evoluídos. São eles que se comunicarão conosco. O que acontece? Espiritualmente falando, quem está num nível maior tem capacidade de descer ao nosso nível. Mas nós não temos de capacidade de subir ao nível deles. Entendem? Então, por exemplo, Jesus conseguiria se materializar de tal forma a se comunicar diretamente com vocês? Sim. Ele tem conhecimento e a capacidade de conseguir chegar ao nosso nível vibracional, não que ele vá vibrar assim, mas ele consegue se fazer presente e se comunicar conosco. Nós conseguimos subir ao nível vibracional que Jesus está? Não. Ainda não. Então quer dizer que irmãos espirituais desse nível maior têm a capacidade de vir aqui e estão sempre se comunicando conosco? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque não tem necessidade. É um trabalho muito grande, porque imagina, você está no nível de Jesus, você conseguir, mesmo que ele saiba fazer isso e ter a capacidade, ele se materializar ao ponto de conseguir falar com o Argeu. Chegar lá na casa do Argeu, bater na porta do Argeu e conversar com o Argeu. Ele pode fazer isso? Pode. Ele vai? Dificilmente, porque é um gasto energético desnecessário, sabe por quê? Porque ele pode fazer pontes. Ele pode fazer pontes com irmãos que estão num nível um pouco abaixo dele, que farão pontes com irmãos com nível um pouco abaixo, e ao ponto de que, na verdade, quem vai bater na porta do Argeu não é Jesus, é o Fred. O Fred está representando Jesus? Sim, todos vocês estão. Quando nós dizemos que nós somos trabalhadores de Jesus, é isso que significa. Nós estamos sendo ferramenta, nós estamos trabalhando em nome dele. Por quê? Ele poderia vir aqui e estar hoje online com vocês conversando? Poderia. Tem necessidade? Não. E sabe por que não? Porque, primeiro, é um gasto muito grande, como eu disse, e ao nos utilizar, ele nos ajuda a crescer. Porque quando eu me coloco como trabalhador de Jesus, eu não só levo o auxílio, eu sou auxiliado, eu cresço. Então, para que Jesus ou alguém num nível que está em outro orbe precisaria vir aqui se comunicar conosco
se ele pode fazer uma ponte com alguém que está do seu lado. Ele pode pedir para alguém que está do seu lado fazer isso. Então, nós somos o tempo todo utilizados como trabalhadores por isso. Não quer dizer que isso não aconteça. Acontece. Vocês podem ver, muitas vezes, descritos irmãos de outros orbes que nos visitam. Tem um caso que é bem conhecido de vocês, que é o caso do André Luiz. Quem lê o livro sabe que a mãe dele já não estava no orbe terrestre. Ela não estava mais no plano espiritual, nível terrestre que ele estava. Ela estava num nível muito maior. O que ela fez? Foi até lá. Mas era um caso, né, específico, porque precisava. Mas precisa mesmo. Vocês precisam de Jesus aqui para falar com vocês? Ele já não deixou todos os ensinamentos? Ele deixou esse monte de irmãos que estão aqui ajudando. Talvez nós nem valorizaríamos tanto. É aprendendo entre nós que nós crescemos. Porque nós não só aprendemos. Se Jesus viesse aqui, agora, e se materializasse, ele está presente na nossa vida, mas se ele se materializasse para ficar visível e se comunicar diretamente, verbalmente com vocês, vocês aprenderiam? Sim. Vocês ensinariam? Não. Vocês só estariam recebendo. Mas não conseguiriam passar para frente. Vocês não conseguiriam fazer o que o Fred falou, reproduzir o aprendizado. Por isso que é importante ser um trabalhador de Jesus, porque você recebe e reproduz. E quando você reproduz, você multiplica dentro de você o que você recebeu. E aí a gente entra na questão do amor. Mas antes, senão eu vou encerrar. Tem alguma... Cristina, Fred, eu posso encerrar? Posso? Não, rapidinho, é porque eu levantei a mão, talvez você não tenha visto. Eu gosto muito da expressão pedra no sapato, sabe? Essas pedrinhas do sapato que nos incomodam, elas estão sempre ligando, elas estão sempre nos alertando para alguma coisa e para algo, sabe? Que às vezes a gente vê um incômodo na pedra ou na pessoa, mas às vezes a gente tem que também olhar para dentro de nós para ver o porquê, de uma certa forma, a gente está tão incomodado. E esse irmão, ele é um reflexo disso. Quando você lida com o outro, você enxerga você. Se você vivesse sozinho, você não ia conseguir enxergar. Porque você não ia enxergar como a sua atitude, ela interfere no outro. E como a atitude do outro interfere em você. É essa interação que te faz perceber quem você é e o que precisa ser melhorado. E aí, né, só para a gente poder fechar, e aí a gente vai fechar justamente com o tema central, que é a questão do amor. A reprodução do amor é o nosso objetivo. E como o Fred colocou, né, que foi, na verdade, uma pergunta que foi feita, essa reprodução do amor é feita nas nossas atitudes para com o outro. E essa atitude é a caridade. Mas lembre-se que caridade não é doar alimento só. Isso também é uma forma de caridade, mas não é só isso. Ser compreensivo, respeitar o próximo, isso também é caridade. Respeitar os limites, respeitar o livre-arbítrio, isso é caridade para com o próximo. Respeitar o seu livre-arbítrio, os seus limites, é caridade para com você mesmo. Então, que nós possamos, dentro dessa, né, dessa finalização, né, de que nós somos trabalhadores de Jesus, mesmo sem vocês saberem, todos vocês aqui já trabalharam em nome dele. Vocês já fizeram algo que veio diretamente de uma ordem dele, que foi passando de irmão para irmão, até chegar a você. Então, querendo ou não, vocês já fizeram várias vezes coisas que Jesus pediu para você fazer. Algumas vezes a gente se negou, mas muitas vezes a gente fez. Que nós possamos estar sempre dispostos a isso, para reproduzir o que ele nos ensinou. Entendendo que a reprodução material é importante, a reencarnação é importante,
Mas tão ou mais importante é o que nós reproduzimos para com o próximo, daquilo que a gente aprende. Então, que tudo isso que vocês hoje, talvez, não foi muita coisa, porque todos aqui já tinham bagagem, mas se talvez alguma coisa foi acrescentada, que vocês possam reproduzir depois com alguém. E o interessante é que quando vocês forem reproduzir o que a gente conversou hoje com alguém, essa pessoa não vai só receber, ela também vai te doar, porque ela vai te trazer outros pontos de vista e vai estar reproduzindo para com você. E a gente só vai crescendo, e crescendo, e crescendo. Sempre. Tudo bem? Posso encerrar? Agradeço a presença de todos vocês. Olha, pelo menos o meu relógio está encerrando exatamente no horário. Agradeço a presença de todos vocês. E eu espero que vocês possam ter aprendido tanto quanto eu, porque foi muito com essa conversa nossa, tá bom? Vou fazer do jeitinho que pediram. Eu vou pedir alguém para fazer uma oração, mas é um integrante da casa, então não se assustem. Geralmente a gente avisa antes, mas quando a gente não avisa é porque essa pessoa já está preparada. Carmen, você faz oração para mim? Eu Isso. faço. Vamos fechar os olhos, levar nosso pensamento e juntos nós vamos agradecer a Jesus. Agradecer a Jesus por tantos ensinamentos hoje trazidos para nós. E que esses ensinamentos, que o mais importante é o amor, que nós possamos sair transmitindo a todos, primeiramente a nós e aos outros, e que nós possamos encher nossos corações de caridade. Esse é o principal para o amor. Jesus, muito obrigado por esses ensinamentos. Que esteja sempre conosco nesses momentos, nos dando a clareza e o discernimento para melhor aprendermos e saber o que é o amor. Pai, nos abençoe e nos guie para que nossos caminhos seja esse, o do amor. Que assim seja.